Qual o sentido da vida? Eis um tema que permeia a vida de todo ser humano. Algumas pessoas nunca se perguntaram e também nunca se perguntarão sobre o sentido de suas vidas. Porém, há aqueles que já se perguntaram e continuam se perguntando: de onde vim? Para que vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual o meu fim último? Estas perguntas, elas devem nortear e também identificar a cada um de nós o sentido de nossas vidas. É importante destacar que, desde que o homem existe, estas perguntas o rondam. E as respostas, elas são diversas, são muito variadas. Vejamos, por exemplo, nesta pesquisa. Pesquisa essa realizada pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2008, exatamente sobre o nosso tema, o significado da vida. Esta pesquisa, ela foi feita com 654 pessoas. E a pesquisa, ela obteve dados interessantes sobre as respostas em relação ao significado da vida. Vejamos o que as pessoas responderam. Primeiro ponto: 17% das pessoas responderam que o significado da vida é nada mais, nada menos do que aproveitar a vida enquanto puder. Em segundo momento, 11% das pessoas responderam que a vida não tem nenhum sentido. Num terceiro grupo de pessoas, a minoria, 2% das pessoas entrevistadas, disseram que a vida é um mistério. E observem, a grande maioria, 70% das pessoas responderam que o sentido, o significado da vida é amar, ajudar e prestar serviços ao outro. Queridos, a palavra de Deus, ela já nos observava há mais de 2000 anos a respeito do sentido da vida. Basta nós irmos no Evangelho de Lucas, entre tantas passagens, vamos pegar aqui o evangelista Lucas, lá no capítulo 18, nos versículos de 18 a 23, encontra-se uma cena, uma passagem que nos mostra de forma bem explícita, bem clara, o que é a busca pelo sentido da vida. Vejamos o que diz o texto, Lucas 18, de 18 a 23. Um certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não rouba, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai, sua mãe. E o homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois, vem e segue-me. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era muito rico. Podemos então refletir em cima da pesquisa, em cima do texto bíblico e em cima do que foi relatado pelas pessoas em relação à pesquisa.
Queridos, o sentido da vida não está em algo ou em alguém. Deixa eu expressar melhor para você. Se o homem rico, ele já observava os mandamentos desde criança e possuía muitos bens, era rico, ele era um homem abastado de riquezas, como diz o texto, por que ainda procura o bom mestre? Ele pede para ele, Jesus, lhe mostrar o caminho da vida eterna, ou seja, o sentido da vida. Repito, de forma bem clara, o sentido da vida não está em algo ou em alguém. Queridos, o sentido da vida não pode estar nas coisas que passam ou naquilo que se perde, nem naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Também nós, como este jovem do Evangelho, temos nos apegado em coisas, temos nos apegado em pessoas, muito mais do que deveríamos. O sentido de nossas vidas parece que está nos bens. O sentido de nossas vidas parece que está em cima de algo material. O sentido da vida parece que está em cima de uma pessoa. O sentido de nossas vidas não pode, nunca, jamais estar nas coisas que passam ou se perdem, naquilo que é efêmero. Mateus ratifica essas minhas palavras quando, lá no capítulo 6, no versículo 19 a 21, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a terra, nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Observem bem, o sentido da vida não pode estar em coisas, não pode estar em pessoas, em bens, em dinheiros, em poder, mas o verdadeiro sentido da vida está no céu, em uma vida espiritual. O verdadeiro sentido da vida deve estar em Deus, e Ele quer que busquemos isso. Ele quer que busquemos a Ele. Nós não acharemos o sentido da vida nas coisas que passam, mas nas que não passam, ou seja, nele, em Deus. Atente para uma coisa: nós nascemos, crescemos e morreremos para estar em Deus, estar com Ele, de forma perene, eterna. Portanto, busque na oração o sentido da vida. Busque na leitura da palavra o sentido para a sua vida. A vida de oração, a vida de uma leitura orante da palavra, são grandes caminhos que Deus nos oferece, nos proporciona, para encontrarmos o sentido da nossa vida, um sentido para a vida. O evangelista João, no capítulo 14, no versículo 6, diz: e Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Observem, Jesus, ele é taxativo: eu sou o caminho, não existe outro caminho, não existe outra maneira de poder ir ao Pai senão através de Jesus Cristo. Quando não buscamos em Deus um sentido para a vida, quais são as consequências que podem aparecer na prática da vida diária? Repito, quando não buscamos em Deus um sentido para a nossa vida, quais as consequências que podem acontecer? Um sentimento de vida vazio, uma vida cheia de insatisfação, uma vida envolta em infelicidade. Parece que nós temos a impressão de estar perdido, sem rumo, sem norte.
Esta é a consequência. São, na verdade, as consequências quando não nós buscamos um sentido de nossas vidas em Deus. O profeta Isaías diz, capítulo 55, versículo de 6 a 11, do livro do profeta Isaías: não importa a sua idade, sempre é hora de aprender algo, é sempre tempo de aprender. A nossa vida é feita de aprendizado, sempre é hora de buscar a Deus, aprenda a buscar a Deus. Então Isaías deixa claro no versículo 6 do capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. Portanto, quer um sentido para a vida? Busca o Senhor enquanto ainda você tem a oportunidade de encontrar a Deus, para que você possa traçar um sentido, um significado para a sua vida. Busca o Senhor enquanto Ele, Deus, ainda está perto. Invoca o Senhor enquanto Ele ainda se permite ser invocado. Invoca-o para que tu possas ter um sentido, um significado na tua vida. Meus irmãos, a vida é o bem mais precioso que você tem. Portanto, cuide bem da sua vida. Dê um sentido à sua vida. Busque uma etapa nova de vida, com um sentido novo, pautado na palavra, na oração, na contemplação, na celebração do culto à crença do qual você pertence. Buscai ao Senhor enquanto ainda se deixa encontrar. Potencialize a sua vida com a presença de Deus nela. Você tem potencializado a sua vida com o quê? Tem potencializado a sua vida de forma errada, com o uso excessivo do álcool, da droga, da pornografia, da prostituição? Não! Isso é escravidão, é um caminho sem volta. Portanto, meu irmão, minha irmã, potencialize a sua vida com a presença de Deus nela. Somente você pode evitar, somente você pode impedir que a sua vida vá à falência. Seja uma vida sem sentido, vazia, infeliz, só você pode evitar isso. De que maneira? Potencializando a sua vida com a presença de Deus nela. Ilumine a sua vida com os louvores a Deus. Ilumine a sua vida com a oração. Ilumine a sua vida com a palavra que salva, que liberta, que cura. A melhor maneira que o homem dispõe para dar ou encontrar um sentido para a sua vida é se aproximando de Deus, é se afeiçoando a Deus. De quem você tem se aproximado? A quem você tem se afeiçoado para que possa dar um significado, um sentido à sua vida? Quer dar sentido à vida? Desenvolva a sua vida com fé. Quer dar sentido à sua vida? Desenvolva a sua fé em Deus. Expresse a sua fé em Deus. Mostre a sua fé em Deus. O evangelista João, em uma das suas cartas, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer: porque todo aquele que é gerado por Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que coisa bonita. Todo aquele que é gerado por Deus, eu, você, nós, fomos gerados por Deus. Portanto, como gerados de Deus, nós temos a oportunidade de vencer o mundo. Através do quê? Da nossa fé. O que é gerado por Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a fé. Você tem tido muita fé, pouca fé, está sem fé, você está vivendo uma aridez, você não consegue exercitar a fé, viver a fé. O que está faltando? Queridos, nós fomos criados por Deus,
recebemos dele, de Deus, a vida. Repito, só em Deus encontramos o verdadeiro sentido da vida. A carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz: somos obra de Deus. Sendo obra de Deus, segue a carta dizendo: criados em Cristo em vista das boas obras que Deus, de antemão, preparou para que nós a praticássemos. Ora, sentido da vida, irmão, sentido da vida, realizar as boas obras que Deus, de antemão, preparou para nós, para que praticássemos. Dê sentido à sua vida, praticando coisas boas, praticando boas obras, realizando boas obras. O sentido da vida é fazer as boas obras. Eu quero deixar aqui, antes de concluir, algumas reflexões, tendo em vista que nós não podemos, depois de ler a mensagem de Deus, permanecermos completamente inanes, napeiros, como se nada tivesse acontecido. Então, que sentido você tem dado à sua vida? Vou repetir: que sentido você tem dado à sua vida? O sentido da sua vida, ela está pautado em algo ou em alguém. Você está dando sentido, você está dando significado à sua vida em cima de algo, de um bem material ou de alguém da qual você anda de tiracolo. O sentido da vida, você está colocando em bem materiais? A que ou a quem ou ao que você está apegado? Aqui você está preso, aqui você está acorrentado, que te impede de dar um sentido à tua vida. Na sua vida, a oração tem feito sentido? Na sua vida, a palavra de Deus é um norte? Na sua vida, a palavra de Deus tem dado sentido a ela, vida? O que leva a sua vida a ser vazia? O que tem gerado, produzido você, diante de realizações, a tornar a sua vida vazia, uma vida infeliz, uma vida impróspera, uma vida de escuridão? Quanto tempo do dia você tem tirado para a oração? Sozinho ou com a tua família? Quanto tempo do dia você tem tirado para a leitura da palavra? Sozinho ou com a tua família? Queridos, oração e leitura da palavra são instrumentos cabais para encontrarmos o sentido da vida. Que Deus abençoe.